deixa eu começar então fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui. Uma pergunta também para você que está assistindo a transmissão a partir de casa. Vocês já se sentiram pesados? Já se sentiu pesado? Você já se sentiu cansado, sobrecarregado? Já? Sim? Eu aposto que sim. Eu aposto que cada um de vocês sabe exatamente do que eu estou falando, sabe exatamente do que eu estou me referindo. Você já se perguntou por que a gente se sente assim? Sabem, um filósofo chamado Byung-Chul Han, filósofo que ficou muito importante, ele estudou por que nós estamos tão cansados hoje, e por que nós estamos muitas vezes tão emocionalmente doentes. E ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Um livro que, apesar de fininho, ele é bem denso. Eu só recomendo a leitura para quem está acostumado com leitura mais acadêmica. E ele coloca alguns pontos de que por que nós estamos tão cansados hoje. Uma delas, ele fala, hoje nós vivemos um excesso de coisas boas. Quando nós tínhamos que simplesmente separar atividades boas das ruins e tirar as ruins e ficar com as boas, era mais fácil. Mas ele falou, hoje nós temos um excesso de coisa boa, de fé, o que faz com que é muito difícil a gente não acabar entrando numa hiperatividade ou num ativismo. Então a gente está sempre com muita coisa para fazer, muita coisa boa, e um excesso de coisas boas acabam se tornando coisas ruins. Dá para entender? Isso leva ao segundo ponto, ele diz, olha, uma das coisas que faz com que a gente se sinta tão cansado hoje, é que a gente tem pouco descanso, e o nosso descanso é mal aproveitado. Falta momentos da gente refletir, da gente rever caminhos, da gente corrigir rotas. Falta isso. Um outro motivo ainda que ele fala é que nós vivemos num mundo de muita cobrança interior. Olha só que interessante, repara aqui. Esse filósofo ele fala que, tempos atrás, a frase que orientava a nossa sociedade era: preciso cumprir o meu dever. Essa era a frase que orientavam as nossas sociedades. E aí a cobrança vinha de quem? Vinha de um gerente, vinha de um chefe. Só que 6h30 da tarde, você sai da empresa e o seu carrasco, o seu algoz, vai para a sua casa, vai para outro lugar, não fica com você. Eles, hoje, o que orienta a nossa sociedade não é mais preciso cumprir o meu dever, é preciso desenvolver o meu potencial ao máximo. Dessa forma, não é mais um chefe que me cobra. Quem me cobra? Eu mesmo. E qual é o problema? Eu não consigo me desfazer do eu mesmo. Ele vai comigo. O meu carrasco acaba indo comigo aonde eu for. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente se sente cobrado e não tem ninguém cobrando a gente? Você já reparou isso? Essa cobrança vem puramente de nós. E isso o que traz? Cansaço. Outra característica, ele fala, é o senso de urgência. Ou seja, aquela sensação de que a vida está passando e a gente não está aproveitando bem o suficiente. Afinal de contas, muita gente na minha idade está mais na frente do que eu. Talvez você já parou para pensar isso. Isso traz cansaço também. E um último elemento que eu quero trazer para vocês, ele fala que é o próprio individualismo. O fato de nós estarmos mais sozinhos faz com que a gente se sinta mais sobrecarregado. Durante essa série de mensagens, a gente vai voltar em algum desses pontos e trabalhar, mas a partir deles. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: muitas vezes nós acreditamos que o que deixa a nossa vida pesada, isso é bem importante. Nós acreditamos que o que deixa a nossa vida pesada são coisas que simplesmente nos acontecem e que nós não temos nenhum poder sobre isso, mas não, o que deixa a nossa vida pesada é a forma de nós vermos e vivermos essa vida, e isso todos nós temos muito, sempre muito o que fazer. Ou seja, todos nós, sem exceção nenhuma, podemos ver a vida e vivê-la de uma forma a torná-la mais leve, e isso só depende de nós.
E nós vamos ver nessa série de mensagens posturas que qualquer um pode ter para deixar a sua vida mais leve. Quer viver mais leve? Eu desafio você a não perder nenhum desses encontros, desses 4 encontros, que vão estar realmente bem importantes. Bom, e hoje, para a gente começar, diria que a gente deixou um dos principais ingredientes para o começo. Deixa eu começar o assunto da noite de hoje com um enigma. Conta que, certa vez, e me contaram essa história como real, eu li ela como real. 2 prisioneiros de guerra foram presos, praticamente ao mesmo tempo, na mesma guerra, levados para a mesma prisão muito desumana. Ambos tinham praticamente a mesma faixa etária e tinham praticamente as mesmas condições de saúde. No entanto, um deles faleceu poucos meses depois. Afinal de contas, era uma prisão realmente bem desumana. O outro viveu mais de 10 anos, até o final da guerra. Vocês têm uma pista do porquê? Mesma saúde, mesmas condições, um vive meses, outro anos. Por quê? Sabe o que aconteceu? O que viveu menos recebeu a notícia, antes de ser preso, de que sua família havia sido morta na guerra. O que viveu muito recebeu a notícia de que sua família havia sobrevivido e tinha conseguido deixar o país em segurança. O que esse que viveu muito tinha que o outro não? Uma coisa só: esperança. Esperança. Qualquer pessoa que trabalha com seres humanos, não importa se é teólogo, não importa se é filósofo, não importa se é antropólogo, vai dizer que a esperança é a força de motivação mais fundamental de um ser humano. O que mais nos impulsiona, o que mais nos motiva, o que mais nos anima é justamente a esperança. E o que é a esperança, pessoal? De uma forma bem simples, esperança é quando a gente olha para o futuro com uma expectativa positiva. É quando você olha para frente e você vê assim, não, coisas boas ainda vão acontecer. Isso é esperança. E por que ela é tão importante? Porque quando nós temos um presente difícil, mas a gente enxerga lá na frente um futuro positivo, a gente vai na direção dele. A gente se move, a gente luta, a gente encontra caminhos. Dá para entender? Foi o que aconteceu com aquele prisioneiro. O presente era muito difícil, mas lá na frente ele viu o quê? O reencontro com a família. Então isso deu força e motivação para ele continuar achando formas de sobreviver com o passar dos anos. Imagina agora, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma crise financeira. Ok? Agora, isso pesa, isso é um presente difícil, mas imagina que essa pessoa sabe que daqui a 10 meses ela vai liquidar uma das suas principais prestações. O que ela tem? Esperança. Ela vai adiante. Uma pessoa que de repente passa por um tratamento de saúde difícil, de repente uma quimioterapia, alguma coisa que provoca reações, por que ela continua? Por que ela não desiste? Porque ela enxerga lá na frente a cura. Faz agora umas 2, 3 semanas, uma amiga minha perguntou: Jorge, tem um casal de amigos meus que está prestes a se divorciar. Como é que eu ajudo eles? E eu respondi para ela assim, sem pensar muito. Primeira coisa é ajudar eles a recuperarem a esperança. Porque enquanto um casal chega à conclusão, não tem mais o que fazer, nós já tentamos de tudo e não adianta, o casamento não se recupera. Agora, se esse casal recupera a sua esperança e diz: eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, mas existe um jeito, talvez a gente não está conseguindo enxergar, mas existe uma forma, esse casal tem muito mais chances de se recuperar. Então a primeira coisa que um conselheiro ajuda quando tem um casal em crise, uma família em crise, e que um amigo também pode fazer, é ajudar eles a recuperarem a esperança, dizendo: olha, eu já vi casos até piores que o seu, que estão aí hoje. Por quê? Lembra disso, grava isso, anota se você puder. A força
mais fundamental de motivação e ânimo de um ser humano é a esperança. Mas às vezes existem coisas que fazem com que o nosso futuro também pareça sem perspectiva. Parece que não tem muito o que fazer. Às vezes tem situações tão difíceis que a gente acaba perdendo a esperança. A pergunta que eu quero fazer hoje para vocês, e para a gente responder juntos, é: como viver sempre com esperança? Como nunca, nem por um momento, a gente pode não perder a esperança? Como a gente pode viver sempre, sempre com esperança? E para a gente responder essa pergunta, vocês sabiam que existe um livro da Bíblia que foi escrito especificamente para ensinar pessoas a terem esperança em todos os momentos? Vocês sabiam disso? E ele foi escrito num dos momentos mais escuros da nossa história. Não sei se você sabia, se você já se deu conta, os judeus passaram por um genocídio na Segunda Guerra Mundial. Os cristãos também passaram por um genocídio nos primeiros séculos da era cristã. Desde o governo do imperador Nero, na metade do primeiro século, até 313, no Edito de Milão, que pacificou o Império Romano, os cristãos foram perseguidos, presos e mortos das piores formas possíveis. Nós, cristãos, se você é cristão, nós já passamos por um genocídio que durou mais de 200 anos. E aliás, eu sei que eu fiz uma recomendação de filme semana passada, e algumas pessoas comentaram comigo que assistiram. Vou fazer uma outra recomendação. Se você quer assistir ou aprender um pouquinho mais sobre esse período da história, tem um filme fantástico, vale muito a pena você ver, que se chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Está ali, inclusive, a recomendação. Bom, e nessa época de genocídio, de perseguição, de morte, em especial na época de um imperador chamado Domiciano, foi provavelmente o pior período. Gente, por incrível que pareça, cristãos eram incendiados para iluminar a cidade. E naquele tempo, o último apóstolo vivo, chamado João, conhecido pelos historiadores como João o Velho, estava preso numa ilha presídio chamada Patmos, no Mar Egeu, e ele recebeu uma revelação, um momento especial com Jesus, que já tinha subido ao céu, que deu origem ao livro da Bíblia chamado Apocalipse, que significa justamente isso, revelação. E ao contrário do que muita gente pensa, o livro de Apocalipse, ele não existe para nos assustar. O livro de Apocalipse, ele não existe também para saciar nossa curiosidade. O livro de Apocalipse, ele tem uma função muito grande: ensinar as pessoas a terem esperança em todos os momentos da sua vida. E olha só como é que ele faz isso. Apocalipse 4, ainda no início do livro, ele fala da visão de um trono. E quem está sentado no trono é Deus. O trono da história, o trono do mundo. Quem senta nele? Deus. Uma citação aqui diz assim, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. O que ele está querendo dizer, pessoal? Não é um imperador que senta no trono do mundo. Era uma pessoa de poder incomensurável para nós hoje. Mas não é ele que senta no trono do mundo. Quem senta no trono do mundo ainda é Deus. Deus conduz a nossa história e as nossas vidas. A popular figura do anticristo, olha só, muita gente não sabe também, anti no grego não significa contra. Anti no grego significa no lugar de. Sabiam disso? Sabiam disso? Anticristo não significa contra Cristo, significa no lugar de Cristo. É uma figura que aparece no livro do Apocalipse e que exige ser adorada e venerada. E que além disso, persegue os cristãos. Qualquer pessoa, garanto para vocês, que está lendo esse livro, vai fazer automaticamente a relação do anticristo com o imperador romano. Que era exatamente o que ele fazia. Só que no livro de Apocalipse fala que ele é derrotado.
O que João está querendo dizer é uma coisa muito simples, pessoal, e com uma aplicação muito profunda. Deus conduz a história do mundo e a nossa história como pessoas. Deus conduz a história do mundo e a nossa história como pessoas. Dá para entender isso? Mas Jorge, como Deus conduz? Se acontece tanta coisa ruim. Acontece tanta coisa ruim porque a gente vive num mundo que se afastou dele. E porque pessoas usam a liberdade que Deus deu de uma forma ruim, que acaba machucando as pessoas ao seu redor, inclusive a gente. Mas Deus continua conduzindo a história da nossa vida, justamente muitas vezes usando essas coisas ruins e transformando em coisas boas. Deus conduz a nossa história, muitas vezes fazendo coisas boas, nascendo de coisas ruins, e Ele continua conduzindo a nossa história, por mais que pessoas nos prejudiquem e nos machuquem, Ele continua conduzindo. Lembra disso. Bom, nós normalmente costumamos colocar a nossa esperança em coisas. Deixa eu levantar um pouquinho, porque essa parte me empolga. Nós normalmente costumamos colocar a nossa esperança em coisas. Sejam elas pessoas, métodos, ideologias, bens e oportunidades. É como se a gente dissesse assim: não, eu tenho esperança no futuro, coisas boas virão, olha só a oportunidade que eu tenho. Não, coisas boas vão vir, olha só, eu encontrei agora um coach, eu encontrei agora um mentor que vai me ensinar o que eu não sei. E como é que muitas vezes a gente fica? Frustrado. Porque muitas vezes isso não corresponde à nossa expectativa. A Bíblia vai na contramão e ela constantemente, no livro do Apocalipse e em outros lugares, ela nos ensina a colocarmos a nossa esperança primeira em Deus. E pode parecer que é pouca coisa, que é só um detalhe, mas eu garanto para vocês que isso traz uma diferença gigantesca. Imagina, por exemplo, um casal novamente que está em crise, ou uma família que está em crise. E aí, de repente, eles encontram um método que já ajudou milhares de famílias, e eles pensam, está aí a nossa solução, eles colocam em prática, e eles colocam a esperança nisso, e não dá certo. Como é que eles ficam? Não só frustrados, eles ficam desesperançados. Tentamos de tudo, não tem mais o que fazer. Agora, se esse mesmo casal, essa mesma família, coloca a sua primeira esperança em Deus, e entende que Deus pode guiar a sua vida através de um método, sim, mas a sua esperança não está no método, está em Deus. Mesmo que isso não funcione, mesmo que o livro que eles leram não dê resultado, mesmo que a palestra que eles ouviram não funcionar muito bem para eles, eles continuam com a esperança, porque Deus continua junto. E se esse Deus, de alguma forma, está junto, Ele vai mostrar algum caminho. Se o caminho não foi esse, vai ser outro, mas a gente continua com esperança. Dá para entender? Agora, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde. E de repente ela ouve de um tratamento que é muito bom, que é revolucionário, que está em estado experimental, e ela coloca toda a sua esperança naquele tratamento. Mas o tratamento não dá certo. E essa pessoa coloca a mão na cabeça agora e diz: já tentei de tudo, não tem mais o que fazer. A esperança termina. Agora, se essa pessoa tem a sua esperança primeira em Deus, mesmo que o tratamento fracasse, ela continua tendo esperança, porque afinal de contas, o tratamento é um dos muitos caminhos que Deus pode dar para conduzir a vida dela. Dá para entender essa diferença? Ela parece pequena, mas ela é gigantesca. Gigantesca. Olha só. Salmo 33 vai dizer o seguinte: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. O que ele está dizendo? Em tempos de guerra, muitas vezes as pessoas colocavam a sua esperança no cavalo, que na época era uma das principais armas. Ele está dizendo: não,
O cavalo muitas vezes não resolve, as nossas armas muitas vezes não resolvem. Coloque a sua esperança primeiro em Deus. Significa, eu espero um futuro melhor, porque Deus está comigo. E Ele conduz a minha história. Salmo 146, da mesma forma ele vai nessa direção e diz assim, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, cuja esperança está no Senhor. Essa é a ideia. Como viver sempre com esperança? Deposite a sua esperança em Deus, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele pode fazer. Veja métodos, pessoas, ideias, cursos, como talvez formas de Deus te guiar, mas a tua esperança está nele. Isso. E eu sei que possivelmente, para quem está começando numa caminhada de espiritualidade, isso vai parecer uma coisa um pouco estranha e talvez até abstrata, mas eu garanto para vocês que se você começar a cultivar a fé, você vai perceber como isso é real. Pessoal, eu não sou uma pessoa, por natureza, de espiritualizar as coisas. Não sou. Eu não sou uma pessoa, por natureza, assim, enxerga Deus em tudo. Mas eu vou dizer para vocês que eu já vi casais que qualquer pessoa desse mundo diria não tem mais solução, mas eu garanto para vocês que estão até hoje juntos e bem, porque Deus está junto. Eu já vi pessoas em situações de saúde que também não havia mais solução, mas que de uma forma milagrosa estão aí hoje ainda. Eu já vi pessoas passarem por diversas crises e estão aí até hoje. Eu vou dizer para vocês como isso aqui se encaixou na minha vida. Antes de começar a comunidade aqui da Milk Chapecó e da gente plantar essa comunidade, vocês sabem que ela tem cerca de 1 ano, eu estudei, eu me preparei, eu tive aula, eu tive aí contato com professores muito bons, aprendi métodos e foi legal. E eu vim aqui para Chapecó com tudo, com a corda toda. Mas eu posso dizer para vocês com tranquilidade que nos primeiros meses a fio, os métodos não funcionaram. Aquilo que os professores disseram não deu certo. E sabe o que me fez não desistir? E a gente está aqui hoje. Foi redirecionar a minha esperança para Deus e dizer, Deus está junto. Se não deu certo desse jeito, com esse método, com essa orientação, vai dar de outro. Mas Deus está junto. E a minha esperança não está num professor. Está nele. Bom, mas Jorge, existem situações na vida que parecem absolutamente sem solução. Que não adianta, a gente sabe que não vão mudar. Existem situações na vida que às vezes são irreparáveis, como por exemplo, alguém que de repente passou meses orando pela recuperação de um parente, de uma pessoa que amava e essa pessoa falece. Como a gente encontra esperança diante da morte? Como a gente encontra esperança diante de tempos muito difíceis? Isso o Apocalipse também resolve. Olha só o que está escrito no final do livro. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. É um dos quadros mais lindos da eternidade que nos espera, um lugar onde não terá mais saudade, dor, nem tristeza, nem crise, nem problema algum. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha só, imagina a situação que eles estavam naquele momento. Eles estavam embaixo de
de uma perseguição terrível. O império mais poderoso do mundo estava abertamente os prendendo e os matando, e não havia perspectiva de que isso mudasse. O que o Apocalipse fala? Nos momentos mais escuros, onde você não consegue enxergar perspectiva de um futuro bom, ainda assim você pode encontrar esperança, quando você olha para o futuro eterno. Uau! Aquelas pessoas que não viam perspectiva nenhuma, e que estavam vendo a sua vida ser desperdiçada, por causa da sua fé, da fé que eles abraçavam e lutavam para ter. Eles ainda assim podiam olhar e ver uma eternidade à sua frente. Eu gosto muito da descrição que o C.S. Lewis faz no livro Crônicas de Nárnia, quando ele diz assim: no final, tudo o que eles viveram foi apenas a capa e a contracapa, porque a verdadeira história estava prestes a começar. Essas pessoas que estavam sofrendo tanto, mesmo se elas chegassem diante da morte, elas podiam dizer: foi apenas a capa e a contracapa, a verdadeira história está começando. E se, por exemplo, a gente passa por uma situação onde a gente perde alguém querido, onde a gente tem que agora enfrentar anos de saudade, de ausência de uma pessoa insubstituível. Aliás, essa semana foi finados, e muitos de nós lembramos de pessoas queridas que nos deixaram. Toda a saudade é só a capa e a contracapa. A verdadeira história vocês vão poder passar juntos. E George, se eu tenho que agora passar por um período da minha vida onde eu tenho que dedicar anos, às vezes décadas, para cuidar de alguém, de um pai idoso, de um filho doente, é aquele sentimento de que a vida está indo embora, não se preocupa, tudo é a capa e a contracapa. A verdadeira história ainda nem começou. Lembra disso? Olha que esperança. Olha só, Howard Thurman foi um historiador que defendeu, diante da comunidade científica dos Estados Unidos, a importância que a música negra teve nas igrejas para que eles pudessem sobreviver à escravidão. O que ele defendeu foi que, vocês lembram, vocês já viram filmes americanos que tem aquelas igrejas que o pessoal canta, como que a gente fica assim até arrepiado, sabe? Aqueles corais e tal, aquela loucura. Ele fala, a musicalidade das igrejas negras americanas foi o que possibilitou que eles sobrevivessem ao período de escravidão. E ele diz o seguinte, olha só: os fatos deixam claro que essa fé cantada aumentou-lhes a capacidade de resistir e absorver sofrimento, ensinou um povo a ser bem-sucedido na vida e a encarar sem medo fatos que militavam de forma dramática contra toda a esperança, e a usar esses fatos como matéria-prima na construção de uma esperança, atenção, que a situação, com toda a sua crueldade, não conseguiria despedaçar. Isso capacitou-os a rejeitar o aniquilamento e a reivindicar o sagrado direito de viver. A fé deles, cantada em Deus e na eternidade que os aguardava, foi justamente o que os manteve bem, esperançosos, mesmo diante de anos e mais anos de escravidão cruel. Se isso fez diferença para eles, se isso fez diferença para os cristãos do primeiro século, que diferença não pode fazer para nós? Bom, como viver sempre com consolo e esperança? Olhe para Deus e a eternidade que Ele preparou. Ou seja, a esperança que Deus nos dá, ela não só traz ânimo diante de dificuldades, ela traz consolo diante de perdas. E mais, aquele filósofo que eu comentei no início, ele diz que o distanciamento da fé tirou o foco das pessoas de uma realidade eterna, colocando aonde? No trabalho. Além disso, elevou a saúde como deusa e trouxe um sentimento angustiante de urgência, de que a vida está passando e a gente não está aproveitando. E é justamente reintegrando a fé, e ele não é teólogo, mas justamente reintegrando a fé, a gente consegue, olha só,
reorganizar a nossa vida, aliviar esse senso de urgência, ter paz. O que ele está dizendo é que o cristianismo acaba trazendo uma esperança que, além de nos trazer consolo, além de nos trazer ânimo, também nos traz sabedoria, nos ajuda a viver melhor, nos ajuda a viver de uma forma mais sábia, nos ajuda a viver mais em paz. Uma das principais contribuições da espiritualidade cristã para um estilo de vida leve é garantir a mais profunda e poderosa esperança que o mundo já viu. Isso traz ânimo, consolo e sabedoria. É muito bonito isso que a gente está vivendo, né? Dizendo, vendo. Mas Jorge, como é que eu posso ter certeza que Deus está na condução da minha história? Como é que eu posso ter certeza de que Ele tem uma herança eterna guardada para mim? Como é que eu posso ter certeza disso? Quem de repente é um pouco mais cético vai se fazer essa pergunta. Sabe como é que a gente pode ter certeza disso? A gente volta um pouco. Na época, daquilo que, como cristãos, se você é cristão, nós acreditamos que foi a maior injustiça da história. Quando Jesus foi crucificado. Por que a maior injustiça da história? Porque Ele era o único verdadeiramente inocente. Completamente inocente. E foi morto da pior forma possível, da forma mais humilhante, mais dolorida, mais lenta possível. Eu garanto para vocês que qualquer pessoa que estivesse passando ali diante da cruz, naquele momento, iria olhar para aquela cena e iria dizer: é impossível alguma coisa boa vir disso. Qualquer pessoa que passasse ali na cruz iria dizer assim: como pode um Deus dizer que Ele conduz a história, que Ele conduz a vida das pessoas e deixar que uma injustiça dessa aconteça? Mas essa pessoa, 3 dias depois, iria se surpreender. Porque da maior injustiça da história, Deus trouxe a maior salvação. De um dos momentos mais escuros da história, Deus transformou na maior luz. Do maior mal da história, Deus fez nascer o maior bem. Se você tem alguma dúvida de que Deus tem o controle da sua vida, ou que Deus conduz a sua vida e conduz a história do mundo, olha para a cruz e você não vai ter mais dúvida nenhuma. Como é que eu posso ter certeza que existe um futuro eterno? Porque esse Jesus ressuscitou. Às vezes a gente diz: não, mas ninguém nunca voltou para dizer. Um voltou, e ele disse: é real, é verdade. Estou preparando lugar para vocês, inclusive. É real. Se você viver com esse Jesus, você vai poder reencontrar as pessoas que você ama para sempre. Se você continuar vivendo com esse Jesus, você vai cada vez perceber mais o quanto Ele conduz a tua vida, apesar das coisas difíceis que acontecem, e quanto Ele faz nascer bem, mesmo do maior mal. Coloque a sua esperança nele. De duas, uma. Ou a gente está diante da maior mentira da história da humanidade. Eu não acredito nisso. Mas se tudo isso é verdade, Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar, e eu acredito nisso, e nós temos indícios suficientes para isso, então nós estamos diante da maior fonte de esperança que o mundo já conheceu e um dia poderá conhecer. Se você quer viver assim, avalie. Você tem sentido sua vida pesada de alguma forma? Você tem colocado sua esperança mais profunda em Deus ou em outras coisas? Pensa nisso. Será que não é isso que está deixando a tua vida pesada? Será que não é isso que está te deixando às vezes desanimado ou desesperançado? Diante de tudo que vimos, tem algo na sua vida que precisa de repente ser reorganizado, coisas que você precisa mudar, talvez coisas que você tem dado pouca atenção que precisa dar mais, coisas que você tem dado muita atenção e precisa dar menos. O que precisa ser reorganizado? Queria convidar você a decidir e fazer disso realmente um voto dessa noite. Decida pôr a sua esperança em Deus, deixando que isso te traga ânimo, consolo e sabedoria. Coloque a sua esperança em Deus. Existe um futuro, porque Deus conduz a minha vida.
Decida auxiliar outras pessoas a encontrar essa esperança. Eu aposto que tem pessoas ao teu redor que estão desesperançadas, e você sabe de algo precioso que elas não. Leve essa mensagem para elas.